Boa noite, profeta Vanderlei. Mais uma mensagem. Iveline Anjos. Mais uma mensagem. O toque de sua mão me faz seguir. Toma-me então, apenas vou. Sei que é amor e posso crer. Reina em mim, faça em mim o teu querer. Os anjos nos levantam, erguem-nos ao céu e nos fortalecem, revelando a vida, um segredo a mais, quase no infinito, longe do temor, onde não há noite, anjos nos ensinam este eterno amor. Os anjos nos levantam, busco entender o plano seu ao se entregar. Eu pude ver, sei que é amor e posso crer. Limpa-me o ser, faz renovar o meu viver. Os anjos nos levantam, erguem-nos ao céu e nos fortalecem, revelando a vida, um segredo a mais, quase no infinito, longe do temor, onde não há noite, anjos nos ensinam este eterno amor. Os anjos nos levantam, feitos pra voar, através da noite, com a luz divina, subiremos mais. Os anjos nos levantam, quase no infinito, longe do temor, onde não há noite, anjos nos ensinam este eterno amor. Os anjos nos levantam, Fazer uma oração aqui para nós começar mais a mensagem. 12h40, eu estou indo em viagem aqui dentro do carro, junto ao cemitério aqui na cidade aqui.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, a viagem possa ter sono e preparando e aquilo que nós ainda precisamos. A bondade só está nenhum. Ora a Ti pelos presidentes, essas guerras, as pessoas que vão morrendo morrem em Cristo, e que todos se arrependam, é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Olha, há pouco tempo a lua teve em sangue. Teve um ano aí que umas 3 vezes ela teve em sangue. Diz que é global. Global é a volta de Cristo e não é a lua que vai tornar em sangue primeiro. Vocês vão saber na mensagem. Joel 2:28. Eis que naqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os velhos sonharão, os jovens terão visão, os mancebos profetizarão, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia, eles profetizarão. Então esses outros não ainda faz parte do povo de Deus. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, no qual o sol se tornará como saco de cinza, e a lua como sangue, e as estrelas cairão do firmamento. Volta de Jesus. De sorte que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:14. Eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os jovens sonharão, os mancebos profetizarão, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia. Fareis sinais no céu, coluna e fumo e vapor de fogo na terra. 10 vulcão pouco agora e já tem rios lava de fogo de vulcão vermelho. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. De sorte que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lucas 21:25. Aparecerá sinais no sol, na lua, nas estrelas, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu. Quando tais coisas começarem a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Comemorar e ficar preparado, erguer a cabeça e ter cuidado com a exaltação. Mateus 24:29. Eis que naqueles dias o sol não dará sua claridade, a lua se tornará em sangue e as estrelas cairão do firmamento. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu. Se tiver gente do lado da perdição, vai dizer: e eles verão a Cristo e lamentarão, porque não vai para o céu quem não quer. Então nós já vimos 4 passagens bíblicas falando a mesma coisa. Joel, Atos dos Apóstolos, Lucas e Mateus. Agora vem a quinta, 1 Tessalonicenses 4:16. Então seu Deus dará ordem de comando, ressoada a última trombeta, e o arcanjo, que é Cristo, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados e assim estaremos para sempre com os Senhor nos ares. Muitas pessoas elas saem da igreja, desculpa qualquer coisa. Não foi a igreja que levou essa para lá, não foi as pessoas, embora faz parte. E o que levou, chora quando sai, Jesus. Mas ela saiu porque elas tirou o oi de Cristo. Porque se não tirasse, levava era mais.
E a Nova Jerusalém, que no sábado nós vamos estar na presença de Deus aqui na Nova Terra, adorando a Ele, e Isaías 58 diz: será que de uma lua nova a outra, um sábado a outro, virá toda a carne me adorar? Diz o Senhor. A Bíblia diz que nós tínhamos que acautelar dos falsos profetas, que vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. A característica da verdade dita por Isaías, e que viu a primeira e a segunda vinda de Cristo e a nova terra, é a característica que eu queria dizer. Característica: os falsos profetas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus olhos. Como candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia amanheça e a estrela da alva nasça em vossos corações. Vai ter tanto engano. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O maior apóstolo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, os bereanos não creou só no que ele pregou. Dos 240 capítulos do Novo Testamento, ele escreveu 110. Os Tessalonicenses acreditou. Pessoas, não sei se aqui erra, diz que Jesus só intercede no santuário. E ele vai sair do santuário e não vai parar de interceder, mas é para os que não aceitou, e a porta da graça fecha para eles. Porque Jesus está em todo lugar, inclusive nós, que é santuário também do Espírito Santo, segundo Coríntios 2,18. Quem destruiu o vosso corpo, que é morada do Espírito Santo, Deus destruiu também. E vai abrir mais porta, e aí é que vai vir mais graça. Por quê? Porque Jesus falou que ele é a videira. Todo ramo que não está ligado nele é cortado e lançado ao fogo. E aquele que está ligado produz muitos frutos. Jesus falou também: tempo de angústia, eu não vou ter o meu Salvador. Sem mim, vocês não farão nada. Então, toma muito cuidado. Deus mostrou o dia da volta dele para o seu povo. Não é bíblico. Mentira. Entre o profeta ou até eu e a Bíblia, se não bater com a Bíblia, eu fico com a Bíblia, mas se o profeta é verdadeiro, eu fico com ele também, até que é um corrigindo o outro. Natan não corrigiu Davi, que foi um profeta, Canon e governador de Israel. É uns corrigindo os outros, certo? Então, o que acontece? Nós estamos vivendo os últimos instantes da história da Terra. Em Fortaleza, pousou um avião da China de guerra, porque Lula aqui é da esquerda, Donald Trump é da direita. Os Estados Unidos é a besta, mas todos têm salvação. E a guerra lá do Irã de sábado para cá já matou mais de 700 pessoas, inclusive soldados dos Estados Unidos. Agora a China, que é do lado, que é contra os Estados Unidos, também a favor aqui do Brasil de Lula, e tá cheio deles aqui, tudo bem, não tem problema. Agora já está unindo com o Irã contra os Estados Unidos.
Preste bem atenção que a liberdade religiosa, quando Deus e Jesus não estão dentro dela. Primeiro, lei não salva, são 9 mandamentos de Deus e o domingo. Nem pôr no sábado não guarda. Segundo, todo mundo é obrigado. A Bíblia diz que a minha decisão e a salvação é livre e espontânea vontade. Não precisa os outros converter para me converter, não. Terceiro, quem salva é Cristo. 4 religiões, ele não é aceito. Os judeus, e ele veio foi para os judeus, para pregar o evangelho para o mundo, que nem a lei foi dada para os egípcios, eles veio passar para o povo. Os irmãos católicos, 1 bilhão e 400 milhões, agora pôs Cristo para receber os evangélicos, mas quem vai receber nós tudo é Jesus. Não é besta? E os maçons. Mas Jesus falou o quê? Eu tenho ovelha em todos os apriscos. Elas ouvirão a minha voz e virão. E terá um só pastor, um só rebanho, um só redil. Te pergunto, mais de 40 mil religiões diz que todas têm a verdade. Satanás é um engodo de Satanás. Eu acabei de dizer agora o que está em todas as religiões. É o povo de Deus. Pode ser todos, pelo menos um. Tem que todas as igrejas têm, até pessoas do mesmo sexo, que agora eu vi uma falando, né? Jesus é bom, ele me aceita do jeito eu pecando, meu amigo. Não adianta Jesus te levar para o céu pecando, porque lá não tem pecado, o céu, em vez de ser um paraíso para você, vai ser um inferno. Se você bebe cachaça, você vai chegar lá e vai falar assim, peraí, onde dá a cachaça aqui? Porque aqui é dado. Os anjos vão falar, isso não existe isso aqui não. Não tem problema Jesus levar. Então não vou ficar aqui não, que eu gosto de tomar uma. Jesus volta com a pessoa para trás de novo. O mesmo é o inferno. Mas o inferno a pessoa tem que ser doido, vendo todos os sinais e ouvindo, que até os cachorros tá vendo. E confia mais no homem que na Bíblia, igual esse negócio aí. Que se ler a Bíblia, vai ver que é furada de Satanás. E aí pode ser a perdição de muitos. Lembra lá no começo, João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com a palavra. Nada do que fez foi feito sem ele. E o verbo se tornou carne e habitou entre nós cheio de graça. Jesus, não é? E Criador. Se eu prego uma mensagem, uma só, que o coração dela não é sábado, primeiro, não é lei, eu não me salvo, eu vou me arrebentar. Sabe o que é? Não há salvação em nenhum outro que não seja em Cristo. No livro de Salmos, sabe o que Deus falou? Todo aquele que tiver em angústia, né? Fala no tempo de angústia. E gritar pelo meu nome, os meus servos, eu socorrerei. E aí? A gente precisa corrigir muitos pingos nas pessoas no ir, certo? Embora o cargo de profeta é mais que pastor, certo? Igual a igreja adventista tem Ellen White, mas tem eu aqui e acho que eu represento Moisés, Atos 3:22, que não é Jesus profeta, que senão os judeus tinham aceitado ele. E tem mais profeta aí verdadeiro que e um pássaro branco anda na minha frente, Deus manifestando em visão. Números 12:6. E Atos 3:22. Disse Moisés, Deus suscitará um profeta nos últimos dias semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo. Todo aquele que não ouvir
será exterminado do meio do meu povo. E começando por Samuel, todos os profetas que falaram desses dias. Vós sois filho de Abraão, pai da fé. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia teve o homem mais de fé, Abraão. Teve o homem mais justo, Jó. Teve o homem mais provado, Jó. Teve o homem de mais força, Sansão. Teve o homem talvez mais rico do mundo, que está entre Jó e Salomão, eu acho que é Salomão. Teve o homem mais sabido, que foi Salomão. Teve o homem que viveu mais nessa terra, que foi Matusalém, que por causa do efeito da árvore da vida, que herdou de Adão mais Eva, ele chegou a pregar o começo dos 120 anos de dilúvio, 984 anos. E Adão viveu 972 anos. Teve Sete, que viveu 900 anos. Noé, ele tinha 600 anos quando ele pregou, quando ele fez a arca. Noé acho que viveu mais uns 300 anos, porque quando nós é mais certo você falar da descendência de Noé, porque quando Noé desceu com as águas que acabou tudo, o bem e o mal voltou nas nações dele, inclusive Cã, que o neto dele, Nimrod, foi da Torre de Babel, que está na árvore de Natal, 25 de dezembro. Mentira! Vai ficar de fora aqueles que amam também a mentira. E Deuteronômio 16, 21 diz: não colocará planta e árvore nenhuma no altar do Senhor. Eu sou o Senhor. Lembra na sarça ardente, a primeira coisa que Deus recomendou a Moisés? Ele não ia ser fulminado lá, que nem a Arca da Aliança, não. Moisés, antes de você pisar, você tira a sandália do pé, porque o lugar que você está é terra santa. Natalis Solis Dei, domingo, dia do sol. Está adorando o Criador e a criatura. O Natal, dia 25 de dezembro, foi Tamuz, filho de Nimrod, que morreu, deus do sol, Semira, a deusa da lua. E Semira se casou com o próprio filho Tamuz. Sabe que dia ele morreu? Comemora o Natal. Ele saiu no mato, lá ele morreu e nasceu um pau, que fala o pau podre. Ele morreu dia 25 de dezembro. Para cada milagre tem que ter algo de trás. Sabe o que é comemorado Nossa Senhora Aparecida? Semiras, a deusa da lua e as estrelas que baixa no nascimento de Cristo, que é Tamuz por detrás. A estátua dos Estados Unidos representa Semiras, lá da Torre de Babel, a mãe casada com o filho. Nossa Senhora de Fátima, eu estou pregando a verdade. A verdade dói. Dói até para mim. Não esmurece, não. Se está na sua igreja, você fala que a Bíblia diz que quem não falar e continuar lá, ele é culpado do mesmo jeito. Então, quando tiver, você não vai. Prega a verdade. Porque senão a verdade vai vir contra você. E viver também ela. Nossa Senhora de Fátima. Sabe quem representa o bom Jesus da Lapa? Nimrod. Sabe quem representa o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que tem quase 50 metros de altura, que os homens pagam 200 e tantos reais para ir lá, adoração pagã? Para quem conhece, é loucura. Vou dizer para quem não conhece, mas vai conhecer. E, bom, já que está fazendo imagem, estátua, até de Cristo e de Maria, no caso, vem por Maria, né, que está no pó da terra, Semiras.
Vamos fazer uma estátua para Satanás? Lá no sul, depois da enchente, eles fez uma estátua, pôs o nome Estátua de Satanás. Gastou 10 ou foi 20 mil reais. Quando foi registrar um podre, aí acabou. Ponto turístico. No Paraná, parece que eles fizeram uma. Não, tinha uma estátua no Paraná. Com aquela destruição da cidade lá, 85% foi destruída, acabou. Mas morreu poucas pessoas e essa tragédia aí no mundo. Daniel 9:27. O fim vem com enchentes e destruição, como Deus resolveu mandar. Então, a segunda Bíblia é a natureza. Primeiro, Jesus, que revela a Bíblia, Jesus e a Bíblia, e depois a natureza. As digitais de Deus estão na natureza. E o que acontece? Eu sei que no vento, essa estátua foi perna para cima. E lá no Rio Grande do Sul tem a mesma estátua dos Estados Unidos. Gente, os egípcios, quando afastavam de Deus, eles faziam 4 coisas que abominavam para Deus: uso de joias, brincos, pinças e pintura, orgias sexuais, que a tribo de Efraim se corrompeu, é uma delas, sacrificar os filhos aos deuses, e tem outra que eu esqueci. Por quê? Porque Deus disse para Gideão, quando o povo estava na presença de Deus, eles não usavam nada. Foi os despojos que veio do Egito, como Arão pegou das joias das pessoas e fez um bezerro de ouro. Eles não tinham nada disso. Deus diz: Gideão, domina sobre vós o meu povo, porque se um momento eu andar no meio deles, eu os consumirei. Gideão disse: eu não vou dominar, nem meu filho vai dominar. Gideão era profeta. Nem o filho dominará ele, o Senhor dominará. Disse Deus: se um momento eu andar no meio deles, eu os fulminarei. Ouvindo essas notícias, o povo pôs-se a pretear, e nenhum deles usava os seus atavios, as joias, as caixinhas de perfume, os brincos meia-lua. Deram tudo a Gideão e ele escondeu debaixo do carvalho que fica a Siquém, onde Noé passou, perto de Sodoma e Gomorra. Primeiro mandamento é a mesma coisa do segundo: não terá outros deuses diante de mim. E a Bíblia diz que quem adora em mais se torna semelhante a ela. Por exemplo, o jogo que a pessoa vai adivinhar e não é de Deus, quem conhece o futuro é só Deus. O que acontece? Eles falam que Deus falou com eles. Leia Ezequiel 13, de 3 a 10, e Deuteronômio 19, 8, 8:19. Não faça passar pelo fogo teu filho ou a tua filha, olha só, nem prognostificador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem necromante, nem adivinhão, nem quem consulte os mortos. Essas nações que hoje possuem, ouvem os prognostificadores e os adivinhãos. Viu aí adivinhar? Ah, eu vou jogar no tal pedra, bing e tal, talvez eu ganhe. Ali você está tentando fazer o que está em Deus, que é o conhecer o futuro, que nem os anjos conhecem. Eles ou não me consultam, eles não farão parte do meu povo. Muito triste. Por isso que Jesus ainda não voltou. E tem mais uma coisa. Marcos 16:15
Jesus não disse que estaria, ó, falta 15 dias, 7, para o mundo acabar, eu vim. Você vai ficar sem eu, não. Ele falou até na volta dele quando ele diz: e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos séculos. João 14,15. Jesus falou: o Espírito Santo estará com vocês para sempre, e eu não deixarei vocês órfãos. Confere com a Bíblia? Que eu vou ter que ser justificado fora da cruz pelas obras, pela lei. Nenhuma carne é justificada diante de Deus pelas obras da lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, e ela é norma do juiz. Tiago 2,10. Mas o maior profeta do Novo Testamento, e talvez nós, se olhar para nós vamos falar o quê? Estou condenado. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vamos falar: não tem como eu me perder, não. Ai, moço, está aí. Então, o que acontece? Diz que o mundo está com espírito de guerra. Lembra a primeira lá do céu? Lá onde vocês dizem, profeta Vanderlei, vocês batem o dedo no microfonezinho e fala assim: profeta Vanderlei, a origem do mal começou no céu, a mais pegada, eu com a camisa preta e com as negócios assim branco dos dois lados. E os vídeos que as pessoas mais pegar é os mais profundos na Bíblia. E a roda de baixo, a verde, é os vídeos novos. Que eu tenho essa mensagem e a outra já para passar, e eu estou passando sinais direto, porque o Evangelho do Reino vai ser pregado rápido. É o último sinal. Mais de 30% dele está sem pregar, mas Deus vai usar tecnologia, ele é que vai encerrar. Aquele que começou boa obra há de terminar. E então o que acontece? A religião no esporte, o selo de Deus e a marca da besta. A segunda mais pegada, eu estou com os braços assim, na roda amarela, bem embaixo. É a segunda mais pegada. E tem a batalha final para todos, está na roda vermelha. Tem na roda nova agora um poder mundial no fim. Ouve, poucos estão ouvindo. E o último a ser caçado vai ser a riqueza eterna. As pessoas vão andar por tudo quanto é canto procurando a palavra de Deus. Amós 8,11, que o Espírito Santo vai ser retirado daqueles que retirou dele. Lembra lá da Hollywood dos Estados Unidos? Depois que a porta fechar ou a pessoa morrer, está decidido os casos de quem se perdeu. Mas de quem está sendo salvo ainda não foi decidido. Por quê? Porque nós estamos sendo preparados para passar pelo tempo de angústia, que Deus vai voltar contra o ímpio. A praga do sol fala. A quarta praga, Apocalipse 16:8, o sol abrasará os homens com intenso calor, e eles não arrependeram para dar glória a Deus e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essa praga. Já está fechada a porta da graça. E eles vão procurar a morte vai fugir deles. Apocalipse 9:5, como dor de escorpião. Mas vai ter o grupo que a morte não vai ser amarrada. Amós 8:11. Eis que naqueles dias Deus tirará o Espírito Santo da terra. Eis que naqueles dias haverá fome, não de comida, sede, não de água, mas de ouvir as minhas palavras. Procurarão de mamar, de cantar canto e não acharão. Se tiver alguém, já fala logo as pessoas. Naqueles dias, os jovens, as jovens, que juram pelo ídolo de Samaria, ou seja, Samaria é um povo perverso, é o lado pagão do pecado, que é a doutrina de Roma, mas cada um vai decidir. Nós mais quer eles.
não por forças nem por violência, mas pelo meu poder. Um abraço para as pessoas de Joaíma, Batinga, nós estamos na luta. Ninguém abre mão da vida eterna, não, moça. Essa geração aqui, sabe por que o mundo passou da época de Noé? Que não foi aquela geração que foi a última, é essa que é a última, que estão vendo os sinais e vai ver a segunda vinda de Cristo. Agora o noivo vai vir para receber a igreja. Nós somos as noivas. Você já viu algum noivo receber a noiva dentro da igreja? Ele está pronto e ela não? Inclusive as vestes brancas, que é o vestido da noiva, que Jesus vai pôr nos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e as avejaram. E vai ser depois da tribulação e não vai ter uma segunda chance. Que em Apocalipse 7:3, um dos 24 anciãos perguntou ao anjo: de onde virá esses vestidos de branco? Esses foi os que veio da grande tempo de angústia, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e as avejaram, e não adoraram a besta e não recebeu sua imagem. E Apocalipse 14:1, andou com o Cordeiro por onde quer que foi, não macularam com mulheres, que não tem o sábado de adoração, que pelo sinal da besta, Ezequiel 22, o sinal de Deus é um dia de adoração. Em breve é o domingo, que já está aqui no Brasil. E eu ouvi agora na internet, aqui no Brasil, que uma pessoa parece que abriu o comércio dele domingo e foi multado. Primeiro, você, para pregar, você tem que viver. E se quer ir para o céu ou quer que o mundo melhore? Desconecta com a Bíblia isso aí. É a volta de Jesus. Eu não me livro da morte, da doença, dos problemas. Eu vou dar jeito, que começou lá com Adão mais Eva. Agora está no desfecho final. Mas também nada evoluía. Se ficasse só mato, o povo acabava. E as feras brabas que tá aparecendo aí. O título da mensagem eu vou pôr na hora que eu vou passar pro vídeo. Tchau para vocês. E Santa Luzia e fronteira que eu já fiz, Água Quente, Pavão e Batinga. Depois eu vou voltar nas igrejas, na cidade que eu já fui em 2007, casa em casa, 8 cidades, agora com os netphone. Vocês oram por mim e por nós todos, que a guerra é para o tesouro eterno. Sabe o que Jesus falou com relação a isso? Os sofrimentos momentâneos não vêm a ser nada com peso de glória que hão de ter. Certo? E mais uma coisa ainda, vocês não venceram o pecado a ponto de suar sangue, que quem suou sangue foi Cristo. E eu vou vencer o pecado sem Cristo, que eu não sou sangue,